Olá, tudo bom? Você sabia que existem níveis de artigo científico? Isso mesmo! Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Antes de mais nada, vamos pensar para que serve um artigo científico. Um artigo científico, ele serve para informar um resultado de um estudo. Esse resultado pode ser um estudo aplicado ou apenas um estudo discursivo ou ainda uma proposição de tese. Dessa forma, a sociedade acadêmica tem discutido muito sobre como avaliar esses artigos científicos, como saber o que acontece, o que seria um artigo científico bom. Hoje, nós concordamos que não existem artigos científicos ruins ou bons. Existem funcionalidades, existem propósitos diferentes e nível e público diferente. Hoje nós vamos falar sobre os 3 níveis de artigos científicos para você conhecer. E quando você for publicar, ou até mesmo quando você for ler o material, você já vai saber encaixar cada um no seu nível. O que é um nível? Um nível, hoje nós colocamos em formato de nível 1, nível 2, nível 3, que é uma classificação, é um direcionamento. Eu não diria classificação, porque a ideia de classificação é que um é melhor do que o outro. E como eu disse anteriormente, na verdade não existe um melhor do que o outro. Os níveis, no caso de publicação científica, eles vão servir para você compreender qual é o público e a funcionalidade desse material. Então, veja, se você está na internet, por exemplo, e quer saber o que é um citoplasma, então você tem vários conteúdos de blog, bastante pessoas que não têm especialização, bastante coisas informativas, mas você não tem um artigo científico, ou na verdade você tem, eu estou dando um exemplo, tá? Você não tem uma leitura fácil que seja assinada por mestres, doutores ou até por um especialista na área. O que acontece? Esse nível ele vai dizer, olha, esse artigo ele é científico no contexto de que ele foi analisado, ele teve a aprovação dos pares, ele foi escrevido para alguém, só que ele tem um direcionamento específico. E aí nós vamos começar a entender a questão de direcionamento por níveis. Mas quem determina o nível? Quem determina o nível é a própria revista, a própria banca que está avaliando, lembrando que não são todas as revistas que estão deixando claro quais são os níveis do seu material. A maioria das revistas vão publicar aleatoriamente ou vão definir no seu escopo um nível específico. Nós temos revistas que são direcionadas de pesquisador para pesquisador, nós temos pesquisas que são direcionadas a professores, nós temos pesquisas que elas transitam em várias questões. Na nossa revista, na revista multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, quem vai determinar o nível são os avaliadores. Então, eles avaliam aquele artigo já pensando para que nível da sociedade ou que nível de nicho ele vai atender. Então, nesse processo de avaliação, quem vai determinar o nível na revista multidisciplinar Núcleo do Conhecimento são os avaliadores. Professora, e nas outras revistas que não tem nível, como eu vou saber? Você vai saber pelo escopo. Se você assistiu o nosso vídeo até o fim, você vai conseguir ter uma ideia de avaliação para a revista e uma ideia de avaliação na própria coleta de material que você fizer, avaliando questões como, por exemplo, titulação dos autores, tipo de linguagem, tipo de material que está acontecendo ali, que está sendo discorrido. Isso vai fazer você entender um pouco mais sobre o nível. Todos os artigos são válidos? Sim. Se você me perguntar, professora, qual é o nível melhor ou pior? Todos os níveis de materiais são válidos? Com certeza. Todos os materiais científicos, eles são escritos dentro de normas e quando eles são submetidos, eles são avaliados desta forma
qualquer informação que esteja sendo aceita por uma banca de professores, com certeza é uma informação válida. Ou seja, independente do nível, ou melhor ainda, independente do nicho que você vai atuar, com material científico, você vai conseguir trazer um impacto e uma contribuição para a sociedade. Aí você pode me perguntar, eu posso escolher o nível do meu material? Sim e não, porque na medida que você vai amadurecendo, na medida que você direciona o seu material, você vai adquirindo capacidades de direcionar. Por exemplo, eu tenho artigo publicado em nível 1, eu tenho artigos que nós já escrevemos para nível 1, eu tenho um artigo que nós escrevemos para nível 2 e tem artigo que nós escrevemos para nível 3. Mas, afinal de contas, qual é a diferença entre os níveis? Então, vamos lá. Os artigos que nós classificamos como nível 1 são aqueles artigos que possuem informações científicas, que possuem informações validadas, mas a condução dele, embora seja baseado em materiais científicos, é uma linguagem mais fácil. A gente chama de popularização da ciência. Por exemplo, nós acabamos de escrever um artigo que deve estar publicado nos próximos dias sobre a importância do acompanhamento psicológico e nutricional em pacientes pós-bariátricos. A linguagem desse artigo, ela é, de certa forma, simples, embora nós tenhamos 3 doutores e 2 mestres assinando o material. Todas as pessoas que escreveram no material, eu, o Dr. Fluke, que é cirurgião bariátrico, o Roger, que é nutrólogo, além de cirurgião bariátrico, o Vitor, que é psiquiatra, o Tadeu, que é farmacêutico. Então, todas as pessoas que assinam esse artigo são profissionais da área. Só que nós estamos trabalhando nesse artigo numa linha de popularização da ciência, ou seja, a pessoa que está preocupada em fazer bariátrica, ou a pessoa que já fez o processo de bariátrica, ou até mesmo aquela pessoa que está decidindo sobre linhas de emagrecimento, ela vai pegar, independente de classe social, independente de nível, ela vai pegar esse material e vai ver as informações validadas. Todas as informações que estão lá, embora seja numa conduta mais simples, um artigo de revisão bibliográfica, elas são validadas. Então, esse artigo de nível 1, ele vai atender a comunidade como um todo, ele vai atender estudantes do ensino fundamental, estudante do ensino médio, estudante de graduação, estudante de especialização, ele vai atender todos os profissionais que estão clinicando ou não. Por exemplo, você tem um profissional que está atendendo, independente do profissional que está atendendo um paciente que tem essa indicação, ele vai pegar esse material e vai indicar, ou ele mesmo vai absorver as informações. Então, note, no nível 1, não é melhor nem pior, ele tem um público, o objetivo é popularização da ciência. Então, ele é um artigo de conduta que toda a sociedade vai conseguir ler. O artigo nível 2, ele é além da sociedade, no normal, da sociedade laica, nos profissionais, do estudante de graduação, de lato sensu. Além desses profissionais, ele também pode atender estudantes de mestrado. Então, ele é além desse nível, ele pode atender estudante de pós-graduação, mestrado e doutorado, mas ainda contém uma linguagem simples, uma linguagem aplicada. Então, você tem, no nível 2, o atendimento tanto da academia quanto da sociedade laica. Então, o nível de escrita vai ser mais ou menos, ele pode pender para um ou para outro. A praticidade vai entender para um ou para outro. Por exemplo, nesse nível 2 é muito comum que sejam encaixados os artigos de revisão bibliométrica, porque eles são artigos que eles atendem também a sociedade no geral, mas eles atendem o estudante de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, na medida que ele contém o resumo dos últimos anos, das últimas publicações, ou das publicações que são mais consideradas ou que foram encontradas como critério de inclusão para aquele estudo. Para a sociedade, para o profissional prático, essa parte que fala dos estudos, aonde foi coletado ou não, pode não ser tanto interessante, mas para a academia, mestrado e doutorado porque está trabalhando com rigor
um pouquinho mais forte no lado da informação. Agora, o artigo 3, ele não vai atender a sociedade no modo geral, ele vai atender cientista para cientista, ou seja, pesquisador para pesquisador. O artigo do nível 3, ele possui uma linguagem muito pesada. Ele é um artigo que, para você ler, você tem que ter muitos conhecimentos prévios e ser da área. E o objetivo dele é debate de pesquisador para pesquisador. Então, numa discussão de conceito, numa profundidade de pesquisa ou de reflexão, ou de ensaios clínicos, vai interessar somente para pesquisadores. Por exemplo, eu estou fazendo um estudo lá com ratinhos, um laboratório, porque eu estou medindo a massa muscular dos ratinhos e aí ele vai colocar a metodologia do experimento, vai falar dos ratinhos, vai falar em comitê de ética. Então, ele tem uma linguagem que ele só vai atender, o objetivo dele é atender pesquisador. Durante muito tempo, alguns pesquisadores, isso nos últimos 2 anos, eu fui num congresso atrás, e muitos pesquisadores defendiam que materiais científicos só devia ser de nível 3, de cientista para cientista, de pesquisador para pesquisador. No entanto, como você sabe, a internet está cheia de informações e os artigos de nível 2 e 1 estão cada vez mais em voga, cada vez mais importantes. Por quê? Porque toda a sociedade precisa de conhecimento. E ao invés de eu pegar conhecimentos que são especulativos, que são sem validação, eu vou pegar conhecimentos científicos, mas no nível 1. E no nível 2, são os artigos mais amplos que conseguem atender essas duas áreas. E por fim, quais os benefícios de se publicar em cada nível? Os artigos que são de nível 1, direcionado à praticidade, tem muita veiculação. Ele é realmente bem aceito, tem um grau de impacto rápido, tem um nível social que você pode auxiliar a mudança e construção de conhecimento e mentes, já desde o primeiro nível, desde o ensino fundamental ou qualquer pessoa na sociedade. Se você é um consultor, pode ser uma ótima estratégia para que os seus pacientes ou os seus clientes, investigando aquele assunto, consiga absorver essas informações e, é claro, você conseguir know-how aí, conseguir emancipação na sua área de trabalho. Os artigos de nível 2, ele também possui esse potencial e você vai conseguir ser identificado tanto na área acadêmica, veja que não seja essa parte de cientista para cientista, mas você vai pontuar no seu programa, vai ser bem aceito e você também pode conduzi-lo de uma forma que você consiga fazer essa parte da popularização na ciência. O artigo de nível 3, você tem que estar ciente, ele não serve, ele não vai atender essa outra camada na sociedade, ele vai atender especificamente discussões de cientista para cientista. Então, esse é aquele tipo de artigo que vem com uma tese, por exemplo, aonde só vai interessar quem compreender a base daquela tese para escrever outro artigo refutando ou não. Então, são níveis de artigos, todos conhecimentos que você deve ter em mente na hora de produção e ficar tranquilo. Não existe nenhum melhor ou pior, como eu falei, existem direcionamentos diferentes e, obviamente, retorno diferente daquela sua publicação. Eu espero ter ajudado a esclarecer um pouco mais esse universo e até mesmo que se você tem algum preconceito, aí já comece a pensar no que você quer fazer e no que é ciência para você. Um grande abraço e até a próxima!